Imagine por um instante que aquilo que você sente, ele também sente. Mas por alguma razão invisível, ambos aprenderam a silenciar esse chamado. Não é falta de desejo, é medo. É o ego tentando proteger o que restou de antigas feridas. E ainda assim, algo no olhar dele demora um segundo a mais. Algo na sua respiração muda quando ele está perto. Não é ilusão, é sincronicidade. O corpo sabe o que a mente nega. E é sobre isso que vamos falar hoje. Os 5 sinais claros de que ambos se desejam mais do que admitem, mesmo que nenhum dos dois tenha coragem de dizer em voz alta. Você já sentiu aquela tensão invisível, como um campo elétrico pairando entre duas pessoas que tentam manter a compostura? É como se as almas se reconhecessem antes que qualquer palavra seja dita. Isso não é só química. Jung chamaria de atração arquetípica, um movimento inconsciente entre sua ânima e o ânimos dele. 2 mundos internos, tentando se encontrar através dos corpos. Você não está imaginando coisas. Quando o coração se acelera sem explicação, quando o silêncio entre vocês parece mais cheio do que qualquer conversa, ali existe um portal vibracional se abrindo. Mas o que impede esse encontro de se manifestar plenamente? A resposta está na sombra. Ambos carregam camadas de proteção, traumas antigos, medos disfarçados de indiferença. E por isso, preferem jogar jogos sutis, olhares desviados, palavras neutras, distanciamentos calculados. O desejo se esconde atrás do medo de não ser correspondido. E ainda assim, a presença um do outro continua mexendo com tudo que parecia controlado. Porque certas conexões desafiam até a lógica mais racional. Você já percebeu como a presença dele te desestabiliza e, ao mesmo tempo, te chama de volta para você mesma? Isso acontece porque esse tipo de conexão é um espelho da alma. Ele te mostra partes suas que estavam adormecidas, e você faz o mesmo por ele. O ego masculino talvez lute contra isso, tentando manter o domínio. Mas o inconsciente sabe. O campo vibracional entre vocês não mente. E quanto mais tentam esconder, mais a energia grita em silêncio. Esse jogo silencioso não é superficial, é alquimia emocional. E talvez, se você chegou até aqui, não tenha sido por acaso. Jung diria que todo encontro verdadeiro é uma sincronicidade, um chamado da alma. O fato de você estar ouvindo essas palavras agora é por si só um sinal de que algo dentro de você está despertando. Você sente, ele sente, mas entre o sentir e o assumir existe um abismo chamado coragem. E neste vídeo vamos atravessá-lo juntas. Porque o amor verdadeiro não nasce da negação, mas da consciência. Antes de entrarmos nos sinais em si, é preciso compreender o território invisível onde tudo começa. Para Carl Jung, nada verdadeiramente importante acontece no nível superficial do comportamento. O desejo real nasce no inconsciente, onde arquétipos se movem como correntes subterrâneas. É ali que 2 pessoas podem estar profundamente conectadas antes mesmo de se permitirem sentir. Você pode chamar de intuição, de química inexplicável ou de coincidência. Jung chamaria de sincronicidade. Quando 2 mundos internos começam a dialogar sem pedir permissão ao ego. Existe um momento específico em que você percebe que algo mudou, mesmo que nada tenha sido dito. O corpo reage primeiro. A respiração fica mais consciente, o tempo parece desacelerar quando ele está por perto, e o silêncio ganha densidade. Não é ansiedade comum, é reconhecimento arquetípico. A ânima em você percebe o ânimos nele, e algo antigo, quase ancestral, desperta. Ainda assim, ambos fingem normalidade, porque admitir o desejo exigiria encarar a própria vulnerabilidade. O primeiro grande sinal surge justamente aí. A atenção dele não é dispersa quando está com você. Mesmo em meio a distrações,
algo nele permanece presente. Jung explicaria isso como um deslocamento de energia psíquica. Quando alguém nos deseja além do permitido, o inconsciente direciona foco, mesmo que a mente racional tente esconder. Ele escuta mais do que responde, observa mais do que demonstra, e você sente que está sendo percebida em camadas, não apenas na superfície. Ao mesmo tempo, você começa a se notar diferente perto dele, não no sentido de se moldar, mas de se revelar. Partes suas que estavam adormecidas ganham voz. Isso acontece porque o desejo inconsciente não quer apenas posse, ele quer integração. Esse tipo de atração não busca consumir o outro, mas se reconhecer nele. É por isso que a presença dele te expande e te desestabiliza ao mesmo tempo. A psique está em movimento. E sem perceber, vocês entram num campo simbólico compartilhado. Pequenos gestos passam a ter peso. Um comentário aparentemente neutro ecoa por horas. Um afastamento mínimo gera impacto emocional desproporcional. Isso não é drama, é complexidade psíquica. Quando dois inconscientes começam a se tocar, o vínculo deixa de ser casual. Ainda não é amor declarado, mas já não é indiferença. É um limiar. O segundo sinal aparece na forma como ele se aproxima e se afasta, não por jogo consciente, mas por conflito interno. Jung diria que aqui a sombra começa a atuar. Ele sente o desejo, mas também sente o medo de perder o controle, de se expor, de reviver antigas dores. Então oscila. Momentos de conexão intensa são seguidos por recuos sutis, e isso confunde porque a energia não desaparece. Ela apenas se retrai. Você percebe que, mesmo distante, ele continua presente. Ele surge em pensamentos inesperados, em sonhos, em coincidências. Isso acontece porque o vínculo não está sustentado apenas por contato externo, mas por ressonância interna. A psique não obedece às regras sociais do afastamento. Quando existe desejo não admitido, o inconsciente continua trabalhando, criando pontes invisíveis. O terceiro sinal se manifesta na comunicação indireta. Ele diz pouco, mas o pouco carrega camadas. Às vezes, uma frase simples vem carregada de significado emocional. Jung acreditava que quando o inconsciente não pode se expressar diretamente, ele fala por símbolos. O tom de voz, o timing das mensagens, a escolha das palavras, revelam mais do que declarações explícitas. Você sente que há algo sendo dito por trás do que é dito, e você responde da mesma forma. Não por estratégia, mas porque algo em você também hesita. Existe desejo, mas existe também autoproteção. Vocês se encontram num espelho, dois egos tentando manter compostura enquanto os mundos internos se aproximam. Isso cria tensão, mas também profundidade. Relações rasas não produzem esse tipo de silêncio carregado. Nesse ponto, o quarto sinal começa a se revelar. O impacto emocional que vocês têm um no outro é desproporcional ao nível de envolvimento aparente. Um gesto de atenção dele te toca profundamente. Uma ausência pesa mais do que deveria. Jung chamaria isso de ativação de complexos. Algo nele toca uma ferida, um desejo antigo, uma memória emocional que não nasceu ali, mas é despertada ali. Isso não significa dependência. Significa que aquele encontro ativou material psíquico relevante, e o mesmo acontece com ele. Você percebe isso quando pequenas mudanças suas reverberam nele. Seu silêncio o afeta. Sua presença o desorganiza. Porque quando existe desejo não admitido, o outro se torna um catalisador de transformação interna. O quinto sinal é talvez o mais sutil e o mais poderoso. A sensação de que esse vínculo pede consciência. Não urgência, não posse, não definição imediata, mas verdade. Algo dentro de você sabe que fingir indiferença não resolve. E algo nele sabe o mesmo, mesmo que ele ainda não consiga nomear.
Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Esse desejo não desaparece ignorado. Ele se transforma em repetição ou em crescimento, e é aqui que a jornada realmente começa. Porque reconhecer esses sinais não é sobre garantir um desfecho específico, é sobre compreender o que está sendo espelhado em você. Que parte da sua sombra foi ativada? Que arquétipo foi despertado? O desejo não admitido é um convite à individuação, ao encontro consigo mesma através do outro. Quando você entende isso, algo muda na sua postura. Você deixa de buscar respostas externas e começa a sustentar presença. A energia se reorganiza. O campo relacional se torna mais claro. E, paradoxalmente, é nesse ponto que o outro sente mais fortemente. Porque nada é mais magnético do que alguém que integrou o próprio desejo sem precisar forçá-lo. Essa história ainda não terminou. O que foi revelado até aqui é apenas o início de um movimento mais profundo, que envolve escolhas, consciência e coragem. Jung nos lembraria que toda relação significativa é um caminho simbólico rumo ao self. E o que acontece a seguir depende menos do que será dito e mais do que será integrado. Aguarde. No fim, tudo retorna ao mesmo ponto silencioso onde começou. A consciência. Aquilo que você sentiu não foi acaso, nem carência, nem fantasia. Foi um movimento da psique pedindo integração. Como ensinava Jung, o desejo que não é reconhecido não desaparece. Ele se transforma em repetição, em angústia ou em destino. E quando você entende isso, percebe que essa história nunca foi apenas sobre ele, mas sobre o que despertou em você ao se aproximar desse espelho vivo. Talvez agora fique claro que os sinais não eram promessas, mas convites. Convites para olhar com mais honestidade para seus próprios complexos, para a sua sombra, para os lugares onde você aprendeu a se conter para não sofrer. O desejo não admitido revela mais sobre quem somos do que sobre quem desejamos. Ele aponta para aquilo que precisa ser curado, integrado e honrado dentro de nós antes de qualquer encontro verdadeiro. Quando você sustenta essa consciência, algo muda no campo vibracional. Você deixa de esperar atitudes e começa a habitar presença. O silêncio já não dói da mesma forma, a ausência não te diminui e a expectativa se dissolve em clareza. É nesse estado que a energia feminina se torna magnética sem esforço, porque não pede, não persegue, não se esconde. Ela simplesmente é, e isso reorganiza qualquer dinâmica relacional. Se esse vínculo florescer, será a partir da verdade. Se não, ele ainda terá cumprido sua função mais nobre, te conduzir um passo adiante no processo de individuação. Porque toda conexão significativa, mesmo as que não permanecem, nos ensina algo essencial sobre amor, limites e inteireza. Nada foi em vão quando há consciência, nada é perdido quando há integração. E agora eu te deixo com uma pergunta que não busca resposta imediata, apenas escuta interior. O que em você está pedindo para ser reconhecido através desse desejo? Se esse vídeo tocou algo profundo, curta, compartilhe e escreva nos comentários o que reverberou em você. Não para mim, mas para si mesma. Inscreva-se no canal como quem escolhe caminhar com mais consciência, porque este espaço existe para quem sente que o amor começa dentro e se revela no encontro.